Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a montagem passo a passo desse PC Gamer e a configuração dele vai ser o gabinete Madness, que é um lançamento da Liketek, placa-mãe Asus TUF Game B550M Plus Wi-Fi, processador Ryzen 7 5700G, water cooler Helor de 360mm da Cougar, RTX 3060 Ti Aorus Elite, dois pentes de memória de 8 GB 3200 MHz de Force Delta, fonte Kyber de 850 watts Superframe XPG, SSD SX8100 de 1 TB da XPG, um dissipador ARGB para SSD, um kit de fãs Enigma da Liketek, um kit de fãs Cyclone da Superframe, um kit de fãs JM1 da Teucer, um cabo extensor Streamer Plus de 24 pinos da Lianli e a controladora RGB APC1 da Aigo. Vou iniciar a montagem instalando todos os componentes aqui na placa-mãe. Começando aqui pelo processador. Para instalar o processador é só puxar essa alavanca do soquete para o lado e levantar ela. Aqui no soquete do processador tem uma setinha que indica o lado da instalação. No processador também tem uma setinha indicando o lado. Então é só colocar a setinha do processador na mesma reta da setinha do soquete e encaixar o processador bem certinho aqui em cima do soquete. O processador já está encaixado no lugar. E agora é só fechar essa travinha do soquete. Encaixar aqui do lado. A placa-mãe vem com esses suportes que são específicos para alguns modelos de cooler de processador. Esse water cooler da Cougar, ele já vem com esse outro modelo de suporte para instalação. Então eu vou tirar esses dois suportes aqui da placa-mãe. É só remover aqui os parafusos. Já saiu aqui o primeiro suporte. E já tirei aqui também o segundo suporte. Tem também um suporte que fica ali na parte de trás da placa-mãe. Daí é só levantar aqui a placa-mãe que ele já vai sair. Que é esse suporte. E agora eu vou instalar os suportes que vieram junto com o water cooler. O suporte que vai ali na parte de baixo da placa-mãe, ele sempre vai com esse lado aqui que é de EVA. É tipo uma borrachinha, ou no caso desse outro suporte que é de silicone, esse lado aqui sempre vai em contato com a placa-mãe. Esse suporte ele vai 4 parafusos aqui de baixo para cima. E cada modelo de cooler ou de water cooler vai ter um suporte diferente. Daí esse suporte é nessa posição com as pontas dos parafusos virada para cima. E agora é só encaixar as furações aqui da placa-mãe certinho na reta daqueles parafusos. Encaixou já aqui bem certinho. Junto com o suporte também veio essas 4 borrachinhas para encaixar aqui nesses parafusos. E veio essas pecinhas para colocar aqui nos parafusos. Tem essa outra peça para parafusar aqui na parte de cima. Só encaixar aqui bem certinho. E veio esses parafusos pequenos no suporte para parafusar aqui nessas furações. Terminar de dar o aperto aqui nos parafusos. Já apertei os 4 parafusos aqui pela parte de baixo e também esses 4 parafusos aqui na parte de cima. Agora eu vou instalar os dois pentes de memória. Eles vão ser instalados aqui nesses slots. Se eu tivesse só um pente de memória, daí tinha que instalar nesse último slot cinza. Aqui eu tenho dois pentes de memória, então eu vou instalar um pente aqui nesse segundo slot e outro aqui no quarto slot, nesses dois slots cinza, para as memórias trabalharem em dual channel. Para instalar as memórias é só abrir essas travinhas. Antes de encaixar o pente de memória é só olhar esse cortezinho. Ele vai ter que encaixar certinho aqui nessa divisão do slot, então ela só vai se encaixar dessa forma. Aqui é só deslizar as memórias por essas laterais aqui do slot e apertar elas aqui dos dois lados. Faz um barulhinho aqui a hora que a travinha fecha. Mesma coisa com esse outro pente de memória. Pode já apertar aqui os dois lados junto. Então os dois pentes de memória já estão instalados no lugar. E agora eu vou instalar o SSD aqui no slot M2. Aqui na minha placa-mãe tem um slot M2 aqui embaixo desse dissipador. E tem outro slot aqui na parte de cima. Eu vou instalar nesse primeiro slot aqui de cima, que é o slot que está mais próximo do processador. Ele é o slot mais rápido da placa-mãe.
Tem alguns modelos de placa-mãe que não vem com parafuso alongador aqui no lugar de instalar o SSD, mas daí vem esses dois parafusos separados num pacotinho dentro da caixa da placa-mãe. Esse parafuso maior é o parafuso alongador. Esse meu SSD, ele vai encaixar certinho nesse último parafuso. Então é só encaixar esse parafuso alongador aqui nesse último parafuso. Já coloquei o parafuso aqui no lugar. Se o SSD já veio com dissipador ou se vai instalar o SSD assim sem dissipador mesmo, daí é só encaixar essa ponta aqui do SSD aqui no slot M2 da placa-mãe. Tem que encaixar ele aqui nessa posição, com a parte de trás um pouco mais para cima. E é só encaixar a pontinha dele ali no slot. Agora é só abaixar aqui essa parte de trás do SSD e fixar ele com esse parafusinho pequeno. Então é só encaixar o parafuso aqui nessa parte de trás e parafusar ele. Aqui não precisa apertar muito, o parafuso parou de girar já é o suficiente. Aqui para esse SSD eu comprei um dissipador ARGB para colocar nele. O dissipador é assim, ó. Vem aqui duas partes. Ele tem também um cabinho ARGB para controlar ali os efeitos de iluminação dele. E vem também os thermal pads e os parafusos para fazer a instalação dele. Então é só colar um thermal pad aqui nessa parte de baixo. Ele vem com adesivo aqui, ó. Só retirar esse adesivo. Colar ele bem certinho aqui nessa parte de baixo. Agora é só retirar esse outro adesivo aqui do thermal pad. Colar o SSD nessa posição bem certinho aqui em cima do thermal pad. Agora é só remover o outro adesivo aqui do thermal pad, colar esse thermal pad bem certinho aqui por cima do SSD, remover esse adesivo aqui da parte de cima também e encaixar essa outra parte aqui em cima. Junto com o dissipador vem esses 4 parafusos pequenos. Agora é só alinhar bem certinho aqui as furações e parafusar. Já fixei aqui o dissipador com todos os parafusos e agora é só encaixar o SSD aqui no slot M2 e fixar ele aqui na parte de trás. E esse cabo ARGB aqui do dissipador, eu vou deixar para ligar tudo junto ali no final. Eu vou ligar numa controladora. Agora é só parafusar a placa-mãe ali no gabinete. Aqui nesse gabinete veio 2 parafusos alongadores aqui na parte de cima, 2 parafusos alongadores aqui na parte do meio e 2 parafusos alongadores aqui na parte de baixo. Falta um parafuso alongador aqui nessa furação e outro parafuso alongador aqui nessa outra furação. Os parafusos alongadores são esses e geralmente vêm junto com os gabinetes. Então vou colocar um parafuso alongador aqui na parte de cima e outro parafuso alongador aqui na parte de baixo. Aqui eu tenho essa chavezinha que esse lado encaixa ali no parafuso alongador e esse outro lado aqui tem um encaixe de uma chave Phillips. Então eu vou encaixar essa chavezinha aqui em cima do parafuso alongador e vou terminar aqui de parafusar ele com uma chave Phillips. É só apertar aqui até ele parar de girar. Vou apertar esse daqui da parte de baixo também. E os parafusos alongadores já estão fixados aqui no lugar. Agora é só encaixar o espelho da placa-mãe aqui nessa parte do gabinete. Ele vai ser encaixado nessa posição. E é só encaixar aqui primeiro a parte de baixo. E agora é só apertar aqui a parte de cima para fora. O espelho já está encaixado aqui certinho no lugar. Aqui pela parte de fora do gabinete ele fica assim. Agora é só encaixar a placa-mãe aqui no gabinete, alinhar bem certinho esses conectores aqui da parte de trás ali no espelho e alinhar também todas as furações aqui da placa-mãe nos parafusos. Para fixar a placa-mãe é com esses parafusos pequenos que geralmente vêm junto com os gabinetes. Vou colocar primeiro o parafuso aqui nessa furação da parte do meio, só alinhar bem certinho aqui a placa-mãe. Eu ainda não vou apertar todo esse parafuso, vou colocar aqui primeiro todos os outros parafusos, daí eu aperto todos eles. Já fixei a placa-mãe aqui com todos os parafusos. E agora eu vou ligar todos os cabos aqui do gabinete nela. Esses pequenininhos aqui, Power LED, Power SW, Reset SW e HDD LED, eles vão aqui nesse conector de 9 pinos que marca o nome aqui F-Panel. Aqui na parte de baixo da placa-mãe tem desenhado aqui o esquema certinho para fazer a ligação. Nesse primeiro pino aqui da parte de cima vai o Power LED mais e no segundo pino da parte de cima vai o Power LED menos. Então o que tem o sinal de mais vai no primeiro pino e o que tem o sinal de menos vai no segundo. Só encaixar ele bem certinho aqui no lugar.
No terceiro e no quarto pino aqui da parte de cima, vai o Power SW. Só encaixar ele bem certinho aqui no lugar. No primeiro pino aqui da parte de baixo vai o HDD LED+, e no segundo pino o HDD LED-, que é esse conector aqui, ó. O mais vai no primeiro pino e o menos vai no segundo. E no terceiro e no quarto pino aqui da parte de baixo vai o conector Reset SW. E vai ficar sobrando apenas o último pino ali da parte de baixo. Agora eu vou ligar esse conector USB 2.0. Nessa placa-mãe tem dois conectores USB 2.0 aqui na parte de baixo. E eu posso ligar esse conector USB 2.0 em qualquer um desses dois conectores. Aqui no conector USB da placa-mãe tem um pino faltando aqui no final na parte de baixo. E aqui no conector do gabinete tem um furinho tampado aqui no final. Então é só posicionar esse conector com esse furinho tampado na mesma reta ali do pino que está faltando. Só encaixar ele aqui bem certinho, ó. No gabinete tem também esse conector HD áudio. E ele vai aqui nesse conector da placa-mãe que marca AAFP. O quarto pino aqui da parte de cima está faltando. E aqui nesse conector também o quarto buraquinho aqui está tampado. Então é só posicionar aqui o conector bem certinho, com aquele buraquinho tampado na mesma reta ali onde está faltando um pino no conector. E encaixar ele aqui bem certinho. No gabinete também tem esse conector USB 3.0 e ele vai aqui nesse conector 3.0 da placa-mãe. Só encaixar ele aqui no lugar. Aqui no conector do gabinete tem esse pininho que encaixa certinho aqui no cortezinho do conector da placa-mãe. Agora eu já vou colocar 3 fãs aqui na parte de baixo do gabinete, porque fica mais fácil de passar o cabo das fãs ali para a parte de trás do gabinete, antes de instalar a fonte ali no lugar. Eu vou colocar essas 3 fãs ali na parte de baixo do gabinete. E essas fãs, elas são fãs reversas. Elas puxam o ar aqui pela parte de trás e jogam o ar aqui pela parte da frente. Então elas vão puxar o ar ali pela parte de baixo do gabinete e jogar o ar aqui para dentro. Essas fãs, elas são unifãs, então é só encaixar uma fã na outra e vai ter apenas um cabo. Vou encaixar o cabo aqui na primeira fã, aqui nesse conector. Só encaixar o cabo aqui nessa posição e puxar aqui o cabo para trás, que ele já vai encaixar certinho aqui no lugar. E agora é só encaixar uma fã aqui na outra. Só encaixar assim, deslizar aqui para o lado. Encaixar aqui essa outra também. E deslizar aqui para o lado. Já vou passar aqui os cabos da fã ali para a parte de trás. E encaixar a fã aqui na parte de baixo. Vou virar aqui o gabinete para parafusar as fãs no lugar. Retirar aqui essa gavetinha. E fixar as fãs aqui pela parte de baixo com todos os parafusos. Já fixei as fãs com todos os parafusos aqui pela parte de baixo. Só encaixar aqui a gavetinha no lugar novamente. Retirar aqui o plástico. Já vou pegar todos esses cabos que ficaram aqui nessa parte e vou fixar todos eles aqui nesse canto, ó, para deixar essa parte aqui toda limpa. Agora eu vou instalar a fonte aqui nessa parte do gabinete. Eu já vou passar esses cabos PCI, que é para a placa de vídeo, lá para a parte da frente. E vou encaixar a fonte aqui no lugar, nessa posição, com a ventoinha aqui virada para fora. Só encaixar certinho aqui no lugar, ó. E fixar com os 4 parafusos aqui na parte de trás. Já fixei a fonte com os 4 parafusos. E agora é só ligar esse cabo de 24 pinos dela aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe. Mas aqui eu vou usar esse cabo extensor de 24 pinos que ele tem RGB. Então eu vou ligar essa ponta aqui na placa-mãe. Então eu vou ligar essa ponta aqui desse cabo aqui nesse conector de 24 pinos da placa-mãe. Eu vou retirar esse suporte aqui da parte de cima do gabinete para conseguir passar os cabos ali pela parte de cima. Depois eu encaixo ele aqui no lugar novamente. Eu vou passar esse cabo de 24 pinos aqui por essa furação da parte de cima, que vai ficar uma inclinação melhor aqui no cabo ali na parte da frente. Esse cabinho aqui é para ligar na controladora do cabo depois. Passar aqui por cima. Encaixar o cabo aqui. E ligar esse cabo de 8 pinos que marca CPU aqui na lateral, aqui nesse conector de 8 pinos da placa-mãe.
Então o cabo de 24 pinos e o cabo de 8 pinos já estão ligados aqui no lugar. Agora eu já vou instalar a fan aqui da parte de trás. Vou passar os cabos ali para a parte de trás do gabinete. Encaixar ela aqui nessa posição e fixar ela com os 4 parafusos aqui pela parte de trás. Já fixei essa fan com os 4 parafusos aqui pela parte de trás. Agora eu vou instalar as fãs aqui no radiador do water cooler. Aqui eu não vou colocar as fãs originais que vieram junto com o water cooler, apesar de o fluxo das originais ser um pouco maior do que essa Cyclone, mas essas da Superframe já tem um fluxo de ar muito bom, que é de 61 CFM, e elas também são bem mais bonitas do que as originais. Essas fãs elas têm apenas um cabo para encaixar aqui nelas. E as outras é só encaixar uma na outra. Vou parafusar essas 3 fãs nessas furações aqui do water cooler com esses parafusos grandes. Já apertei todos os parafusos das fãs. Agora eu vou instalar o water cooler aqui na parte de cima do gabinete. Vou passar os cabos dele aqui para a parte de trás. Encaixar ele aqui nessa posição e fixar ele aqui pela parte de cima. Já fixei o radiador aqui na parte de cima com todos os parafusos. Já vou colocar o filtro de poeira aqui na parte de cima. Agora é só passar a pasta térmica aqui no processador e encaixar a bomba aqui no lugar. Aqui eu vou usar essa pasta térmica Husky da Snow Dog, que é uma pasta térmica de altíssima qualidade. Vou colocar um pouco de pasta térmica aqui no centro do processador e vou espalhar ela com essa pazinha aqui em cima de todo o processador. Já espalhei aqui toda a pasta térmica, deixei uma camada bem fina. E agora eu vou colocar a bomba do water cooler aqui no lugar, parafusar ela com um parafuso aqui na parte de baixo e o outro parafuso aqui na parte de cima. Aqui na bomba do water cooler tem 2 conectores. Esse daqui que é de 3 pinos e tem esse detalhe aqui na lateral, é para fazer a bomba girar. E ele pode vir nesse formato aqui de 3 pinos com esse detalhe na lateral. Ou pode ser que algum modelo de water cooler venha com esse modelo aqui, que é de 4 pinos e tem o mesmo detalhe aqui na lateral. Então esse cabo aqui da bomba, que é para fazer ela girar, ele vai nesse conector da placa-mãe, que tem o nome CPU-OPT. O conector aqui da placa-mãe ele tem 4 pinos. Mas esse conector aqui da bomba, ele vai ser ligado apenas nos 3 primeiros pinos. Ele encaixa aqui certinho nesse detalhe de plástico da lateral do conector. E vai ficar sobrando o último pino. Se a placa-mãe não tiver esse conector CPU-OPT, pode ligar no conector I/O Pump, no conector SHA-FAN ou no conector SYS-FAN. E aqui na bomba também tem esse cabinho que é para alimentar os LEDs. No caso desse water cooler que tem LED aqui na bomba. O conector do LED dessa bomba ele é um pouco diferente, porque esse water cooler ele vem com uma controladora, e no caso esse cabinho ele vai ligado aqui na controladora, mas na maioria dos water cooler vai vir um conector desse ARGB de 3 pinos 5 volts, que vai ser ligado nesse conector ARGB de 3 pinos 5 volts da placa-mãe, ou em qualquer controladora ARGB que tem esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts. E nas fãs do water cooler também vai ter o conector para fazer ela girar, que no caso é esse conector aqui de 4 pinos e que tem esse detalhe aqui na lateral. No meu caso aqui as 3 fãs tem apenas um conector, mas a maioria das fãs vai ter um cabo desse em cada fã. Então se tiver 3 cabos desse modelo, daí vai precisar de um cabo splitter desses, que tem aqui 3 saídas para conectar as fãs e uma saída para ligar na placa-mãe. E é só ligar esse cabo de cada fã em um conector desses do cabo splitter. E essa ponta aqui do cabo splitter é só ligar nesse conector CPU fan da placa-mãe. Esse daqui ele tem 4 pinos, então ele vai encaixar certinho aqui no conector da placa-mãe. E tem também esse conector ARGB de 3 pinos, que é dos LEDs aqui dos fãs, que vai ser ligado nesse conector ARGB de 3 pinos 5 volts da placa-mãe, ou em qualquer controladora ARGB
que tem esse conector ARGB de 3 pinos 5 volts. Agora eu vou instalar as duas fãs ali da lateral. Essas fãs elas não são reversas, então eu teria que instalar elas nessa posição ali na lateral, para elas puxar o ar de fora para dentro do gabinete. Mas daqui uns 20 dias vai chegar as fãs reversas desse modelo, e quando chegar as fãs reversas daí vai dar para instalar nessa posição ali na lateral. Então eu vou instalar nessa posição aqui mesmo, que fica mais bonito. E quando chegar as reversas, daí eu coloco essas fãs aqui ali no water cooler e coloco as reversas aqui na lateral. Vou passar os cabos dela ali para a parte de trás. Passar o cabo da outra aqui por essa furação da parte de cima. Parafusar ela com os 4 parafusos aqui pela parte de trás. Já fixei as duas fãs com todos os parafusos aqui pela parte de trás. Depois eu já vou mostrar como fazer a instalação dos cabos delas. E agora eu vou fazer a instalação da placa de vídeo. Eu vou instalar a placa de vídeo aqui nesse slot PCI. E para instalar a placa de vídeo, eu vou ter que retirar essas duas chapinhas aqui da parte de trás. Então primeiro eu vou afrouxar aqui esse parafuso. Já vou retirar aqui essa chapinha que fica mais fácil aqui de mostrar para vocês. Agora eu vou quebrar aqui essa segunda chapinha. Só empurrar a parte de cima aqui para dentro, ó. E ficar fazendo esse movimento até ela quebrar. E vou quebrar também essa chapinha aqui da parte de baixo. Mesma coisa, só ficar fazendo esse movimento aqui até ela quebrar. Agora é só apertar essa travinha aqui do slot PCI, só apertar ela aqui para trás, retirar essa proteção aqui do slot da placa de vídeo. Aqui na parte de baixo da placa de vídeo tem esses dois dentinhos. Eles vão encaixar aqui nesse espaço bem no cantinho aqui da placa-mãe. E essa parte aqui da placa de vídeo vai encaixar certinho aqui no slot PCI. Vou encaixar a placa de vídeo aqui bem certinho, ó. Agora é só empurrar aqui a placa de vídeo até a travinha ali do slot PCI se fechar. Já se fechou ali a travinha do slot PCI. Eu vou colocar um calço de borracha aqui nessa ponta aqui da placa de vídeo. Então essa ponta da placa de vídeo aqui já ficou apoiada. E agora eu vou fixar essa ponta da placa de vídeo com esses dois parafusinhos pequenos. Já fixei aqui com os dois parafusos pequenos e agora eu só vou encaixar essa chapinha aqui no lugar novamente. Parafusar ela aqui no lugar certinho. Agora falta só conectar os dois cabos de energia aqui na placa de vídeo. É um de 8 pinos e um de 6 pinos. O cabo de energia da placa de vídeo é esse que está escrito PCIe. E o conector dele é de 6 mais 2 pinos. No cabo aqui tem dois conectores desse. Então aqui nesse conector de 8 pinos eu vou usar aqui o conector completo. Só encaixar aqui os outros dois pinos juntos. E encaixar aqui na placa de vídeo. E nesse outro conector que é só 6 pinos, eu vou usar apenas essa parte aqui do conector de 6 pinos. Vou deixar esses outros dois pinos aqui sobrando. Encaixar só a parte aqui que tem 6 pinos. Esses dois pinos aqui que ficaram sobrando, eu só vou dar uma disfarçada aqui, ó. Encaixar aqui do ladinho. Dei uma ajeitada aqui no cabo de energia da placa de vídeo. A posição que eu achei melhor aqui para passar esse cabo foi aqui nessa posição, que daí ele já disfarça aqui junto com as mangueiras do water cooler. Agora chegou a hora de fazer a instalação de todos os cabos das fãs e também dos componentes ARGB do PC. As minhas fãs elas têm esses dois cabos, que é um conector PWM de 4 pinos, que é para fazer elas girar, e um conector ARGB de 3 pinos, que é para os LEDs delas. Tem também mais alguns componentes ARGB que tem só esse conector ARGB de 3 pinos, e nesse PC eu tenho 9 fãs e mais alguns componentes ARGB. Como são muitos componentes para ligar diretamente ali na placa-mãe, então eu vou usar uma controladora para ligar aqui todos os componentes. Essa controladora aqui ela tem 6 conectores ARGB e 6 conectores PWM. E eu não gosto de ligar muitos componentes em uma única controladora, então eu vou usar duas controladoras para ligar todos os componentes. Essa controladora da Aigo eu vou usar para ligar apenas os conectores PWM das fãs. Então essa controladora aqui ela vai controlar apenas a rotação das fãs
fãs. E eu vou usar essa controladora da Liketech que veio ali junto com o meu kit de fãs para ligar aqui todos os conectores ARGB nela. Então essa controladora vai ser só para controlar os LEDs. As controladoras elas têm um cabo SATA para ligar na fonte do PC. Então é só ligar ele aqui num conector SATA da fonte. Só ligando esse cabo SATA na fonte, a controladora ela já vai funcionar. Mas para quem tem uma placa-mãe que tenha o conector ARGB, essa controladora também vem com um cabo ARGB. Então é só ligar aqui no conector ARGB da placa-mãe. Ligando o cabo ali na placa-mãe vai dar para controlar os efeitos dos LEDs aqui pela controladora e também pelo software da placa-mãe. E agora eu vou ligar todos os cabos ARGB dos componentes aqui nos conectores ARGB da controladora. Essa controladora ela tem só 6 conectores ARGB, mas eu tenho mais de 6 componentes para ligar aqui na controladora. Tem alguns cabos aqui dos componentes que eu liguei na controladora que tem um cabo fêmea para ligar na controladora e aqui no mesmo cabo fêmea vem também um cabo macho. E daí dá para ligar outros componentes aqui nesses cabos machos. Então esse outro componente eu vou ligar aqui, ó. Nesse caso aqui vai ficar 2 componentes ligados aqui no mesmo conector da controladora. E essa outra controladora que eu vou usar para os cabos PWM, ela também tem um conector SATA aqui para ligar na fonte. Só ligar o conector da fonte aqui. Ela tem também um conector PWM para ligar na placa-mãe. Eu vou ligar esse conector no CPU fan. Nesse conector PWM branco aqui da controladora, eu vou ligar o cabo PWM das fãs do meu water cooler e ligar os outros cabos PWM aqui nos outros conectores PWM da controladora. E aqui no meu PC tem também esse cabinho aqui diferente. Ele é daquele cabo de 24 pinos da Lian-Li e esse cabinho só dá para ligar aqui na controladora da Lian-Li. Então vou ligar ele aqui na controladora. Essa controladora da Lian-Li também tem um cabo para ligar na fonte. E um cabinho ARGB que eu também vou ligar junto aqui com os outros nessa controladora da Liketech. Vou ligar ele aqui nesse conector macho aqui que sobrou, ó. Então vai ficar 2 componentes aqui também nesse mesmo conector. E agora é só ligar todos os cabos aqui na parte de trás do gabinete. Aqui na parte de trás da placa-mãe tem esse conector antigo para mouse e teclado. O meu mouse e o meu teclado são com conector USB, então eu vou ligar aqui nos conectores USB da placa-mãe. Esse é o cabo do meu mouse, cabo USB do teclado, cabo USB do meu microfone e o cabo USB da fita LED aqui da minha mesa. Aqui na parte de trás da placa-mãe tem também o conector para cabo de rede de internet. Só que aqui eu vou usar a internet por Wi-Fi através dessa anteninha aqui, ó. Então eu vou ligar os 2 cabinhos dessa antena aqui nesses 2 conectores da placa-mãe. Só rosquear os cabinhos aqui nesses conectores. Se não estiver usando uma placa de vídeo aqui no PC, se estiver utilizando um processador com gráficos integrados, daí é só ligar o cabo de vídeo do monitor aqui na parte de trás da placa-mãe. Aqui eu estou usando uma placa de vídeo, então eu vou ligar aqui o cabo HDMI do meu monitor, aqui na parte de trás da placa de vídeo. Aqui na parte de trás da placa-mãe também tem um conector para fone e o conector para microfone. Aqui na parte de trás da fonte tem que ligar aqui o cabo de energia. E ligar aqui o botão da fonte, porque senão o PC não vai funcionar. Ligar o PC aqui na tomada. Aqui eu uso um filtro de linha. Ligar o filtro de linha na tomada. E agora é só ligar o PC. Aqui já funcionou tudo certinho. Aqui já deu vídeo. Se você estiver montando um PC completamente novo, que não tem ainda instalado o Windows, daí depois de ligar o PC aqui pela primeira vez, ele já vai entrar automaticamente ali na BIOS, e daí tem que fazer as configurações ali na BIOS e também instalar o Windows. E nesse card que vai aparecer agora, aí na parte de cima, eu vou deixar um vídeo mostrando como fazer a instalação do Windows passo a passo e também como atualizar os drivers da placa-mãe. Aqui nesse PC já entrou diretamente no Windows, porque eu já estava usando esses componentes e já tinha o Windows instalado no SSD. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o PC depois de montado. Eu achei que ficou muito bonito o PC com esses componentes. O water cooler da Cougar ficou muito bonito aqui com essas 3 fãs Cyclone da Super Frame. E outra coisa que eu acho muito bonita aqui nesse water cooler é o design aqui da bomba dele. O dissipador que eu coloquei no SSD ele ficou assim, ó. Ele tem aquele efeito de fundo infinito. As fãs elas também têm efeito de fundo infinito aqui no centro e também na lateral delas.
Essa fã Enigma que eu coloquei aqui na parte de trás e aqui na lateral do gabinete também ficaram muito bonitas. A lateral delas também tem efeito de fundo infinito e tem efeito de fundo infinito ali no centro também. E aqui na parte de baixo as fãs reversas JM1 da Telcer ficaram assim. Elas também têm o efeito de fundo infinito aqui no centro e na lateral delas. A placa de vídeo ficou assim, ó. Mesmo ela sendo uma placa de vídeo bem grande, ela coube perfeitamente aqui no gabinete. Sobrou bastante espaço aqui no gabinete ainda. E o cabo Streamer Plus de 24 pinos da Lian Li ficou assim. Os efeitos aqui de todos os componentes que estão ligados naquela controladora da Liketech, eu consigo controlar aqui pelo controle remoto dela. Então dá para mudar aqui os efeitos de todos os componentes que estão ligados nela, menos os efeitos das memórias e aqui da placa de vídeo, que são controlados aqui pelo software da placa-mãe. E apertando aqui nesse botão do controle remoto da controladora, eu consigo controlar os efeitos de todos os componentes que estão ligados lá na controladora, tudo junto aqui pelo software da placa-mãe. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a cor branca, a cor dos LEDs de todos os componentes aqui do PC vão ficar na cor branca. Vou colocar aqui a cor amarela, ó. Já ficou todos os LEDs ali na cor amarela. Colocar aqui na cor rosa. Já ficou todos os componentes aqui na cor rosa. Cor vermelha. Azul escuro. Azul claro. Verde. Então dá para controlar os efeitos de todos os componentes aqui pelo software da placa-mãe. A velocidade aqui de todas as fãs eu consigo controlar pela BIOS. E eu consigo controlar também aqui por esse software da placa-mãe. Aqui nesse software da minha placa-mãe tem essa opção aqui, ó. E nessa opção tem essa opção ventilador. Aqui marca a velocidade das fãs que estão ligadas no CPU fan. Eu liguei as fãs do water cooler naquele conector branco da controladora e liguei todas as outras fãs na controladora também. Liguei a controladora no conector CPU fan da placa-mãe, daí tá marcando aqui a velocidade de todas as fãs do PC. E liguei o cabo da bomba do water cooler no conector CPU OPT da placa-mãe. Então aqui no CPU OPT tá marcando a velocidade da bomba. A bomba aqui está na velocidade máxima dela. E todas as fãs ali do PC estão na velocidade baixa, que é aqui nessa velocidade. Aqui eu consigo colocar aqui na velocidade máxima, ó. Podem ver que já mudou aqui o barulho das fãs e todas as fãs aqui já ficaram na velocidade máxima. E a velocidade aqui já aumentou para 1950. Daí aqui tem essas 4 velocidades para escolher. Eu vou colocar aqui no silencioso novamente. Já diminuiu aqui o barulho das fãs, ó, ficou bem silencioso. E aqui a velocidade das fãs, ó, já baixou de novo para a velocidade baixa. Como todas as fãs do PC estão ligadas no conector CPU fan da placa-mãe, então conforme for aumentando aqui a temperatura do processador, a velocidade das fãs vão aumentando ali automaticamente também. E depois que diminuir a temperatura do processador, a velocidade das fãs vai diminuir também automaticamente. O fluxo aqui de ar do gabinete ele não está correto ainda. Eu estou esperando chegar as fãs reversas para colocar aqui na lateral do gabinete. Por enquanto essas 3 fãs aqui da parte de baixo estão puxando o ar para dentro do gabinete. E as 2 fãs aqui da lateral, a fã da parte de trás e as 3 fãs da parte de cima estão jogando o ar para fora do gabinete. E quando chegar as fãs reversas, daí vai entrar o ar aqui pela parte de baixo e pela lateral do gabinete. E vai sair o ar pela parte de cima e pela parte de trás. Essa outra lateral aqui do gabinete ficou assim, ó. Tem a passagem de ar aqui para as fãs e tem a passagem de ar aqui para a ventoinha da fonte. Eu nem organizei os cabos ali na parte de dentro, mas aqui pela parte de fora não dá para ver nada, ó. Os cabos aqui eu nunca faço a organização, então eles ficam assim tudo embolado mesmo. Mas mesmo aqui sem organizar os cabos e colocando aqui de qualquer jeito, essa parte aqui da entrada de ar das fãs ela ficou livre, não ficou nenhum cabo aqui atrapalhando. Eu tirei o suporte para HDs e para SSDs que tinha aqui na parte de cima. Eu tenho 3 controladoras aqui nessa parte, então ocupa bastante espaço. E mesmo assim coube tudo certinho. Se eu quisesse organizar bem certinho aqui os cabos, ia ter um espaço muito bom aqui nessa parte. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.